gostaria de conversar com você hoje. Vou te contar uma história. Tinha um menino que estava andando por um caminho e ele achou uma flor azul. E ele achou aquela flor muito linda, nunca tinha visto nada igual. E ele colheu aquela flor e colocou no seu chapéu. E andou alguns passos, ouviu um ruído, um barulho, e viu que uma rocha se abriu. E quando ele olhou dentro daquela rocha, havia muitos diamantes, muito ouro, um tesouro. Ele desceu, entrou naquela rocha, pegou os seus tesouros, e daí não tinha mais onde carregar, ele não tinha uma sacola, não tinha nada. Ele pegou o seu chapéu e encheu o seu chapéu com aqueles diamantes, com aquele ouro. E quando ele ia sair, ele tinha uma sensação, parece que alguém dizia para ele: você precisa pegar o mais importante. Aí ele olhou e disse: mas será que eu não peguei um diamante grande ou bastante? Será que eu deixei para trás alguma coisa? E aí quando ele ia saindo de novo, aquela sensação, e parece que uma voz dizia para ele: mas o mais importante você ainda não pegou. E ele: não, mas eu não tenho mais nada aqui que eu não consigo carregar, o resto eu acho que o que tinha de melhor eu peguei. E assim ele saiu, a rocha se fechou atrás dele. Ele chegou então na sua casa. Ele estava vindo do trabalho. No trabalho ele ajudava numa fazenda e trabalhava, ganhava somente a sua comida e sua roupa, nada mais. E ele chegou em casa com aqueles tesouros e contou a história para o seu pai, para a sua mãe, daquele tesouro, que agora eles não precisavam mais ter problemas financeiros. Eles tinham ali aqueles diamantes e aquele ouro. E o seu pai então disse assim: ah, mas eu sei, isso conta uma lenda que existe uma rocha que se abre com uma flor azul, que só nasce de 100 em 100 anos. E cada vez que aquela flor azul, você acha ela, você pode abrir de novo a rocha. Onde está a flor azul? Aí ele pensou. Ah, ela caiu quando ele encheu o seu chapéu. E ele não lembrou de pegá-la de volta. Se fechou para sempre. É uma história, uma lenda. Mas nós precisamos entender, e o que eu quero dizer é que há algo importante para nós. A flor azul, nossa flor azul, é a palavra de Deus. E eu queria que você abrisse, pegasse a sua flor azul, não deixe ela em casa, não deixe o mais importante na sua vida, não deixe de meditar nela todos os dias da sua vida. A Bíblia nos ensina isso, que a gente precisa meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Então nós não podemos nos afastar dela. Eu lembro que muito jovem a minha irmã se converteu e ela tinha na frente da Bíblia dela um adesivo que dizia assim: ou o pecado me afastará desse livro, ou este livro me afastará do pecado. E aquilo ficou gravado na minha mente. Eu nunca me afastei desse livro. E eu gostaria de te convidar a abrir a sua flor azul no livro de 1 Tessalonicenses, o capítulo 1. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, nós vamos ler do verso 2 até o verso 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2, diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição.
porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Meus amados irmãos, eu estava meditando nessa palavra, no que nós haveríamos de compartilhar nessa noite, e quando eu estava lendo essa primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, eu me deparei com esse texto em que o apóstolo, ele faz a menção de como era a vida dos Tessalonicenses, e no meu coração veio um desejo imenso de que, se algum apóstolo que nos visita, um pastor que visita essa igreja, passasse por aqui, ele pudesse também, de repente, anos mais tarde, escrever uma carta e dizer estas coisas de nós. Então eu quero meditar com você como era a vida desses Tessalonicenses, o que Paulo se lembrava deles, porque Paulo tinha estado com eles na sua segunda viagem missionária, e agora ele escreve uma carta para eles. E já no versículo 3, ele começa a colocar 3 pontos que ele se lembra, que ele se recorda. Ele diz que sem cessar havia alguma coisa nos Tessalonicenses de que Paulo não podia se esquecer. E esses 3 pontos eu queria ver com você primeiro, que diz a operosidade da fé deles. Isso era algo que chamava a atenção do apóstolo, quer dizer que isso era uma evidência no meio daqueles homens, daquelas mulheres, daquela comunidade. E aqui ele não especifica o nome, não, tinha lá 3 ou 4 casais, ou líderes, ou o pastor era operoso na vossa fé. Não, a comunidade em si tinha essa característica. E nós precisamos entender que nós somos corpo, e para o corpo fazer alguma coisa, eu tenho que fazer a minha parte. Onde cada um faz a sua parte, nós temos então um conjunto. E uma das coisas que era visível naquela comunidade, e eu gostaria que você aprendesse isso com propriedade, para que essa seja também a realidade da sua vida, para que essa seja uma realidade desta comunidade. Eu posso ouvir um amém? Amém. Então, a operosidade da fé. Para os Tessalonicenses, a fé não era algo abstrato, não era algo que não tinha um propósito, não era uma fé morta, porque era uma fé operosa, uma fé que produzia frutos. Era uma fé que tinha obras que acompanhavam essa fé. A fé não ficava só na palavra das pessoas que diziam: ah, eu tenho muita fé. E eu lembro de algumas pessoas que às vezes me dizem isso: não, mas eu tenho muita fé. Só que na primeira dificuldade, na primeira fraqueza, cadê a fé? Foi embora. Cadê aquela fé que era grande e não está mais? E as pessoas já se desesperam, já querem desistir,
já não estão mais interessadas na palavra de Deus, já acabam até ameaçando Deus. Obrigada, amado. Acabam ameaçando Deus. Não, Deus, se isso não melhorar na minha vida, eu vou desistir, eu vou embora, não venho mais na igreja. Como se isso adiantasse. Então, meus amados irmãos, a fé, ela é algo bastante palpável e precisa nortear a nossa vida. E essa fé precisa encher o nosso coração. Nós podemos crescer na fé, devemos crescer na fé. E essa nossa fé não pode ser morta. Ela tem que produzir obras. E essas obras, elas não são para que a gente possa comprar um lugar no céu, para que a gente compre um lugar melhor no céu, mais perto de Jesus, talvez. Não, essas obras, elas precisam ser simplesmente uma demonstração daquilo que verdadeiramente nós cremos. Se nós cremos no poder de Deus, se nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, o que isso vai produzir na minha vida? Então, uma fé operosa, não é uma fé de blá blá blá, eu tenho fé. Então, mostra-me a tua fé com a tua vida. Que a tua vida é uma prática de fé. E a prática de fé se baseia na oração, na transformação da minha mente, do meu pensamento, na transformação da minha vida. A minha fé vai fazer boas obras por gratidão. Irmã Saletinha não vai nos precisar insistir tanto para que as pessoas tragam uma cesta básica no dia da Santa Ceia. Para que você se importe com o seu irmão, porque se a nossa fé, se nós dizemos que temos fé em Jesus Cristo, isso precisa ser demonstrado de alguma forma. Não é o nosso discurso que vai fazer a diferença, mas aquilo que realmente a gente é. Em segundo lugar, o que chama a atenção do apóstolo Paulo, nos Tessalonicenses, é a abnegação do amor deles. O amor neles era algo que aparecia, que era visível, que era característico, e era um amor abnegado, era um amor que realmente não amava só a Deus, mas amava o outro. O amor a Deus era manifesto, mas também era manifesto no amor ao próximo. Então era um amor abnegado, que abria mão de si mesmo, dos seus direitos, para estar com o outro, para abençoar o outro, para ajudar o outro, para fazer o outro crescer, para ser o corpo do Senhor, um corpo que revela amor, amor pelo mundo perdido, amor por aqueles que estão lá fora, amor. Amém. E não, às vezes, aquela soberba. Eu conheço Jesus, portanto, sou muito melhor que você que está aí caído nesse pecado. E aí, quantas vezes, em vez de demonstrarmos o amor de Deus, nós fazemos papel de Satanás, acusamos o outro.